Galera, Fragueta tá aqui na área de novo para falar sobre mais um festival, né? Esse daqui é um festival que, pô, para quem gosta de metal um pouco mais pesado, é o Hellfest na França, né? Em Nantes. Geralmente a gente, se não me engano, a gente fica em Clisson. Agora eu tô confundindo se é um ou outro, mas somos um lado da outro, né? A estrutura de lá também, pô, outra coisa, você vê comboios, tem estrutura para você ir motorhome, muita gente dorme lá, tem, né? E esse é um festival um pouco, a estrutura dele física é menor, mais compactada, né? O palco principal é um do lado do outro, tem mais 4 palcos. Antigamente, a primeira vez que eu fui, eram tendas, como se fosse tenda de circo. Eu tive a oportunidade em 2011 de assistir lá Cris, Ghost, e aqui, o Cris não, mas o Ghost aqui não estava nem uma banda chamada Mayhem, que eu não curto, é muita podreira, entendeu? E outras coisas do gênero. Aí vi UFO, The Cult, lá teve Scorpions, teve Alter Bridge, teve Mr. Big, pô, teve Chris Reich, teve uma cena muito engraçada no show do Ozzy, pô, Carlos. Certamente quando ver isso aqui vai lembrar que nós rimos muito, né? Que um casal começou a discutir e o cara querendo ver o show, parado em pé, olhando pro show, e a mulher em pé de frente pra ele reclamando. E ele a mulher falando, ele fazia assim, ó. A mulher falando, ele fazia assim, a mulher ia pra frente dele, ele foi e fazia assim. Até o momento que ela se estressou e sumiu. O cara levantou os 2 braços pra cima, tipo, glória, meu Deus, que paz. Deu uns 10 minutos, volta a mulher. O cara entrou em pânico quase, coitado. Porra, a mulher voltou a aporrear os juízos dele. Imagina, você assistir um festival desse nem com açúcar e não no seu juízo. Né? Mas a única diferença básica do Hellfest para lá, pro Sweden, o Sweden, as barracas, você compra em dinheiro. Lá, você tem que comprar um cartão do Hellfest, né? E botar crédito. Que aí você pode ir nos pontos, que lá é tudo setorizado. Hoje em dia, em 2011 não era assim, mas hoje em dia um lugar é só para comida, um lugar é só para bebida, né? E você tem todo, aí lá também tem material, todos com uma banca, umas 3 ou 4 bancas com uma merchandising do festival, e tem uma banca só com merchandising das bandas. Hoje em dia lá, apesar de estar um pouco afastado, tem merchandising com CD e tudo mais, mas é em menor número. Tem muita camisa, e material, bota, sapatênis, tudo que esse tipo de coisa você compra lá com facilidade. Eu falei tênis, meu querido. Tem tudo lá. E lá, uma diferente também é o seguinte, lá a estrutura lá, eles têm como se fosse um mascote todo ano, eles fazem, né, esse mascote no festival, né? E essa situação, por exemplo, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de assistir em virtude da morte do Leme do Motorhead, tinha uma estátua do Leme gigantesca, feita, pô, bacana, né? E lá, como tudo, lá tem hora que tá com sol, daqui a pouco, tum, fecha, chove. 15 minutos depois, para de chover do sol, né? E o sol lá em junho vai até 10 horas da noite, né? Quando você acha que fechou, 4 horas da manhã, abriu o sol de novo, né? Então, assim, é um pouco cansativo, né? Porque esse aí já é o estacionamento, se você não tiver a própria coisa do festival, você vai parar o carro um pouco longe e você vai andar relativamente bem, né? Tanto é que nós estávamos querendo aí ano que vem, só que ano que vem a nossa situação está querendo ir de motorhome e ficar dentro do festival, né? Está querendo fazer os 3 ou 4 festivais, né? Para distração própria, né? E, cara, lá
é bem fácil de chegar, se tiver oportunidade, na própria cidade. Né? Tem aeroporto. Da primeira vez nós viemos, se eu não me engano, nós fomos a Paris e fomos para lá. Nós tínhamos um show do Iron Maiden em Bercy e depois fomos para Nantes. De carro, umas 2 horas ou 3 horas, não me lembro de cabeça de carro, até fui dirigido. Em 2013 nós viemos de. Deixa eu ver se nós viemos de Praga, mas nós viemos de avião direto para Nantes, pegando o carro lá mesmo, onde aconteceu o encontro da sueca, né? A sueca que veio conosco, veio encontrar com a gente lá, que ela veio de trem da Suécia, né? Mas aí nós não vamos citar nomes do rapazinho, então ele pode ficar triste, constrangido. Mas esse menino é bom. Esse menino, agora ele é um moço de família. Mas, olha, não podia escrever que o menino estava lá. A farda dele era muito preta. Mas, se eu não me... Agora, dessa última vez, nós fomos direto, fomos a Paris. Paris, fomos de carro, ficamos lá, hospedados, no mesmo, geralmente na cidade do lado, né? Que é Nantes, se não me engano, o festival é Clisson. Tem uma estrutura de hoteleira muito boa e tem tudo que você puder imaginar de comida lá, né? Os fast foods clássicos da Europa, né? Que é Quiz, tem Burger King, McDonald's, tem isso tudo lá disponível. Tem que estar no festival. Já no festival é aquilo que eu expliquei, não tem jeito. Você tem que comprar cartão lá, se eu não me engano, e botar os créditos naquilo, né? Se eu não me engano, agora não, mas eu tenho em casa guardado ainda as canecas e coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês as canecas, as coisas que eu comprava para botar refrigerante, cerveja, essas coisas, né? Porque lá você não pode andar com latinha e cada copo vale €1. Então, ou seja, se você, com o tempo, você guarda, ou você vai recebendo os copos, ou você troca ele de novo por bebida, então depois no final você entrega os copos e recebe os créditos, o dinheiro, né? Isso daí deles é bem legal, né? Para tentar diminuir o desperdício de muita coisa. Ano passado eu tive a oportunidade de assistir o Ratos lá tocando o Aracofobia na íntegra, foi muito legal, muito maneiro, para dizer a verdade. Eu assisti umas bandas que não tive a oportunidade de assistir aqui no Brasil, que eu gosto muito, chamada Spiritual Beggar, Danzig, apesar do Danzig ter tocado aqui, se não me engano, em 94, 95, né? Foi a turnê do 4, né? 95, turnê do 4, lá no Imperato. Eu assisti lá, assisti até com o guitarrista do Vestas. Tocaram umas 4 ou 5 músicas do Vestas. Isso daí foi em 2013, né? Ainda era uma tenda. Outras bandas que, Clutch, veio aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de assistir aqui, mas, demais essa banda. Stones ainda melhor qualidade. Né? Tem muita coisa se você sentar e eu tiver a oportunidade antes, quando aparece o cast, vai procurando pela internet, vai ouvindo as bandas, que algumas delas eu conheci dessa maneira, em 2011, eu não conhecia, fui escutando e tem muita coisa legal, que sempre tem um headliner, cada dia, por exemplo, 2013, se eu não me engano, teve um dia que foi assim, absurdo, foi Kiss, White Snake, Twisted Sister, se eu não me engano, Def Leppard, pra quem gosta, é um prato cheio de melhor tinha nesse festival. Tem agora só que a galera, né, quer animar, correr para começar realmente a ir, porque daqui a um tempo, né, as coisas estão começando, todo mundo pendurando a chuteira, né? O Black Sabbath parou, né, algumas bandas já acabaram. Então, ou seja, numa vida longa deles não vai ser muito maior do que isso agora não, né? Nós temos aí o Judas também, que já está indo para a aposentadoria, o Purple para agora, nessa última turnê. Agora, estrutura também sensacional, cara. Você lá ainda tem horário também certinho para você, se quiser, tem os horários que tem a tarde eu toco com a banda. Você só não consegue tirar foto com os caras, no teu stand os caras vão estar lá, vão fotografar o que você quiser, vai conversar com eles. Tem todo o horário das bandas, tem tudo. Perfeito. Os horários não é de atrasar, né? Som impecável. As bandas de metal cada vez mais
tudo que tem de melhor toca lá. Eu, por exemplo, assisti a primeira vez, que agora começou, agora não, vai ter um certo tempo, lá em 2011, por exemplo, o Beat, que aqui nem se conhecia. Pra falar a verdade, eu nem cheguei lá, até com cara de raio de banda é essa, né? E lá, uma banda dinamarquesa, que hoje em dia tem um guitarrista que era do Anthrax, que é americano. Mas, pô, e outras coisas que vão aparecendo lá, algumas jams que eu tive a oportunidade de assistir lá, como o Voivode, o Jason Newsted entrou no Voivode para tocar uma música, o Phil Anselmo entrou com o Voivode para cantar uma música. Do ano de 2013, se eu não me engano, um show do Down, o canto do Clutch, se eu não me engano, acho que a mãe do vocalista, alguma coisa assim, faleceu, e o Down fez o segundo show numa tenda. Cara, o set foi completamente diferente, tocaram a música do Corroio Conforme, o nego entra pra tocar junto, tocou a música do Pantera, pô, assim, tem sempre alguma coisa, eles sempre fazem alguma coisa de especial, um entra pra participar do show do outro. Já teve show do Sepultura lá, show do Angra, Cris, algumas bandas brasileiras, Rata, os brasileiros de vez em quando estão sempre lá perdidos, né, pra variar. Você encontra brasileiro lá, não tanto quanto no Sweden, o Sweden brasileiro pra caramba, lá já tem menos, né? Apesar de ser mais fácil de ir pra lá do que o da Suécia, e mais barato, desculpa, né? É mais barato para ir pra lá, mas o pessoal gosta, o brasileiro geralmente gosta mais do Sweden em virtude do cast ser um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Tem muita coisa mais americana, tipo Kansas, Muddy Hack, Winner, né? Já o Hellfest é uma coisa mais barulhenta, né? Tem as bandas lá de black metal pra quem gosta de Inside, essas podreiras todas aí que eu não sou muito fã não, né? Mas tive a oportunidade de ver na Palme, então o Ghost estava tocando o palco principal, eu fui ver na Palme, porque eu particularmente não sou muito fã do Ghost. Na Palme, né? Grind da melhor qualidade em inglês. A diferença, né, que o povo francês é um pouco mais frio do que o sueco, né? Mas, no sentido da recepção, mas não é nenhum tipo de problema lá com isso não, muito pelo contrário. Todos os lugares que nós fomos, nós fomos sempre muito bem recebidos, apesar de eu ter tido alguns problemas, eu particularmente tive na Alemanha, em Munique, e um amigo que estava com a gente em 2011 teve em Nürburgring. Agora o resto não teve nada de excepcional não, né? O que aconteceu foi o seguinte, a gente estava num outro festival que chama Rock in Ring, não vou falar o nome dele não, mas quem sabe da história, né? A galera sabe da história. No primeiro dia que nós chegamos no Rock in Ring, eu fui abordado por dois policiais, estava nós três, eu fui o primeiro a ser abordado por uma loura, um careca com um barbão, para mim eu nem sabia que, né, policial, veio me abordar em alemão e tudo mais, eu levantei os braços, não sabia o que estava acontecendo. Aí passaporte e tudo mais, apresentado, beleza, fomos liberados. No segundo dia, novamente, assim que nós entramos no festival, um cara do meu lado de boné branco, já com aquele fonezinho no ouvido, eu olhei pra ele, policei, ele se identificou que era da polícia e tudo mais. No terceiro dia, novamente, ele veio, só que dessa vez ele veio direto com esse amigo nosso, né? E nós chegamos pra saber o que estava acontecendo, ele falou que tinha uma gangue de marroquinos que se enquadrava no perfil dele. E por isso que ele estava sendo monitorado o festival todo para esse tipo de situação. É do estereótipo. Então, assim, o cara foi super educado, mas foi uma situação desagradável, né? Ele até ficou muito pau da vida, porque ele falou assim, poxa, e eu, apontou pra mim, perguntando pro cara, pô, mas só eu? Aí o cara, só você, ele não tem cara de marroquino. Aí nós ficamos rindo pra caramba, até ficamos brincando com ele, chamando ele de Mohamed, my friend, foi uma zoeira danada o resto da viagem toda, né? Até hoje a gente sacaneia ele com esse tipo de coisa. Parte ruim, se você não tem o coisa para estacionar perto, tu vai parar o carro lá na caixa prego, longe, tu vai andar pra caramba, andar 1 quilômetro, talvez até dependendo do lugar mais, ou então você tem que chegar muito cedo para conseguir uma vaga lá perto, né? E hoje em dia, nos últimos anos, eles afunilaram a entrada, né? Então, ou seja, a entrada ela tem um certo horário, quando começa, as bandas maiores começam a tocar, e porque hoje em dia é o seguinte, o pessoal entra e sai. Você não precisa, você usa uma pulseira, né? Você chega lá, pum, dentro de pulseira, você entra e sai, se você quiser, porque a parte hoje em dia, antigamente, você entrava e ficava tudo lá dentro, hoje em dia, a parte que tem CD, vinil, camisa, boa parte do negócio de comida fica fora da área dos shows.
Então, ou seja, aquela parte ali fica um pouco tumultuada. Você tem que passar, em virtude das coisas que aconteceram hoje em dia na França, em 2011 não tinha isso não, mas em 2000, ano passado, cara, a revista foi, assim, absurdo. Né? Eu fui revistado antes de chegar na imigração. O avião bateu em Paris, naquele corredor saindo do avião, tinha um exército revistando a gente. Né? O exército revistando a gente foi uma sensação assim, até meio estranha, né? Tava tendo Eurocopa, né? Aí, ou seja, foi... E por exemplo, na Champs-Élysées em Paris, as lojas, você tinha que entrar, tudo tinha que mostrar bolsa, tudo quanto era lugar, lá que não tinha esse tipo de problema, nós tivemos todo mundo ser revistado na entrada, passar por detector de metal e tudo mais. Então isso aí, hoje em dia, né, na Suécia ainda é tranquilo, né? Você entra e sai numa boa, sem estresse, lá não tem essa frescura que tem aqui, lá o homem revista a mulher revista o homem, não tem essa distinção, igual aqui no Brasil, né? Que é fila de homem e fila de mulher, lá não tem esse tipo de problema, né? Lá fora. E na França tem hoje em dia, em virtude dessas situações que estão acontecendo lá, está ficando mais rigoroso com tudo. Né? Com entrar, ou sair, bolsa e tudo mais. Ou então, ou seja, isso aí está dando um pouco mais de trabalho. Agora, o bom é que você tem um naipe da melhor qualidade do metal para você assistir. E o palco principal lá é uma estrutura que é muito legal. Por quê? Porque é um palco do lado do outro. Acaba uma banda, o cara, thank you, good night, começa a outra. Se você para no meio, você faz só assim, ó. Você vê a banda aqui, acabou a banda aqui, você vira pra lá, você vê a banda ali. E tem os outros quatro que são palcos específicos, palco só de punk rock, palco de metal extremo, né? Aí que você, com a programação, você vai se locomovendo. E o que dá um pouco também mais de trabalho, eu falei, é o negócio de você comprar o negócio do cartão lá, o coisa lá, você botar crédito. Na Suécia você não precisa disso, em outros festivais você não precisa disso. Você vai direto na barraca, compra o que você quiser com dinheiro. Lá tem que ter esse negócio, tem que entrar numa fila, pegar esse troço. Então é bom que o pessoal que vá, chega um pouco, né, antes, para fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia, se eu não me engano, você pelo próprio site, que ó, depois vai aparecer aqui, site do Hell Festival, você já faz toda essa estrutura por ele e você já chega lá já basicamente com tudo organizado. E é a mesma situação de imprensa, se cadastra, o pessoal que tem credencial de imprensa vai conseguir, né, fazer isso numa boa lá. Quem sabe em 2018 a gente consegue, né, esse acesso aí, né? Um pouco mais ali. E lá, apesar de você ter acesso às bandas no horário pré-definido, eu não tive acesso das bandas andando no festival. Já no Sweden eu tive acesso. Depois vocês vão ver aí, vai aparecer aí foto lá na Suécia, por exemplo, com Jason Newsted, o tecladista do original do Tin Lizzy. Ele não é o mesmo original do Tin Lizzy, né? Ele é um tecladista, porque depois ele entrou na banda num período pra frente. E com outras pessoas lá que você vai andando, né? E você vê umas coisas assim que mais cedo ou mais tarde a banda estoura, né? O Ghost, por exemplo, 2011, tocou numa tenda de circo desse tamaninho. Tinha meia dúzia de pessoas vendo o show. Hoje em dia os caras estão tocando no Rock in Rio, estão fechando o festival lá. Volbeat no buraquinho. Então assim, não tem jeito, né? As coisas acontecem primeiro lá para depois aparecer por aqui, né? Então se você tem a oportunidade de ter acesso a isso, cara, a hora é essa. Tudo que tem de bom nessa área, toca lá. E de pesado vai tocar nesse festival. É a melhor estrutura. Esse festival está batendo com o Graspop, que é o da Bélgica, que a gente não conheceu. Nós estamos querendo ir no Graspop, né? Até para poder, né, conhecer uma outra estrutura. Eu desconheço pessoas que façam excursão, qualquer coisa para lá. A gente foi na cara e na coragem. O lugar que eu conheço só que faz excursão é para o Sweden, já há muitos anos. E, ou seja, e lá você tem outras oportunidades, né? Você pode fazer o que a gente geralmente faz. Todos os festivais que a gente foi, não esse último, mas os anteriores, como a gente queria ver coisas de Segunda Guerra, então a gente programou os festivais dessa forma. A gente ia para um final de semana no festival e passava a semana indo, sei lá, fomos para Polônia, fomos em Dachau, na Alemanha, em campo de concentração, fizemos no Ninho da Água, então fizemos passeios turísticos também, que você tem a oportunidade e você também, se organizar com tranquilidade, você assiste shows perdidos pela cidade, né? Porque você esbarra com as bandas, né? Do nada, né? Correr bem do que um tempo, nós fizemos uma viagem, numa dessas nós fomos para a Rússia, chegamos lá, já estava tocando White Snake, nós acabamos assistindo White Snake em Moscou. O show foi, assim,
emblemático, né? Essa história da Rússia é bem legal, mas você numa outra oportunidade, né? Mas, assim, o festival de lá é muito bacana, mas para quem gosta de coisa pesada. Bebida lá não tem garrafa, não. Eles te vendem ou copo, ou então te vendem uma jarra de plástico de 1 litro. Que aí você enche os copos. São essas duas formas, cerveja, né? E se eu não me engano também tem vinho. Já no Sweden, a cerveja, por exemplo, é de garrafa de plástico. Exatamente, eles evitam o vidro, né? Porque qualquer lugar tem um ser humano que possa querer fazer uma graça, né? Fazer uma besteira, né? Então, ou seja, lá ainda tem essa. Lá você não tem acesso a lata, nada. São os copos do festival, que é de refrigerante, água ou cerveja. Ou então a cerveja você tem a opção de comprar a jarra, né? Que a jarra tem 1 litro. Você vai fazendo. E a jarra também, se eu não me engano, ela custa acho que 3 euros. E você devolvendo a jarra, você fica com crédito. E você vai trocando. Isso daí é uma parada legal que é feita lá, né? E não tem assim uma estrutura, por exemplo, aqui do Rock in Rio, que são empresas já de monopólio, vamos dizer assim, que locam espaço. Lá não, lá é uma parada deles mesmo, que eles mesmos distribuem aquele tipo de coisa pro pessoal. Agora lá, como geralmente, né, o que é bom de você fazer para variar, você preparar o bolso, né? Porque merchandising é bacana, né? Realmente quem gosta de camisa, tem camisa para quanto é lado. Geralmente o Hell Festival, por exemplo, são 4 camisas do festival. E outros tipos, mas as principais são sempre, os nossos são sempre 4, os nomes das bandas, das datas e tudo mais. E eles nossa, camiseta, são em menor número, camiseta, casaco, boné, né? Toda aquela infraestrutura de material pra galera que curte. Você já, se não me engano, no próprio site que você entra, que eles deixam, você já tem uma prévia do merchandising do ano seguinte. Já está confirmado também o ano seguinte, né? Nós estamos em estudos aí para ver quais os festivais do ano que vem vão entrar na rota, né? Porque nós estamos querendo repetir algumas coisas, né? E queremos em outros que nós não tivemos a oportunidade de ir, né? Se eu não me engano, por exemplo, tem um na Estônia que um amigo foi, pô, na Estônia, não conheço a Estônia, um festival de metal na Estônia, que loucura, entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer esse ano de 2008. Bom, ó, se quiser falar comigo, qualquer coisa, vai aparecer o e-mail aí embaixo aí, né? Se tiver alguma dúvida, alguma informação, de repente, de repente você foi e tem alguma coisa que você queira contar aí, algum lance maneiro que aconteceu com você. Aí galera, não perca, videocast dentro do Rio Quase Graça, a gente vai estar sempre falando sobre alguma coisa, sobre metal, sobre festival lá fora e tudo mais. E mais cedo ou mais tarde a gente vai começar a falar sobre os festivais aqui do Brasil. Eu também tive a oportunidade de ir nos famosos Monster of Rock, SWU, eu fui nas 2 edições, né? E se tudo correr bem, algum amigo que foi comigo, ou alguém que foi em algum outro festival que eu não tive a oportunidade de ir, mas que de repente tem uma história legal para contar para vocês aí. E como eu já falei anteriormente, qualquer dúvida aí, ó, vai aparecer o e-mail aí novamente, né? Vocês mandem aí, mandem alguma história, alguma dúvida, alguma pergunta, se quiser saber fazer alguma coisa do festival, alguma informação, lugar e tudo mais. Bom, galera, só para não esquecer, agradecer a Fildrigues, né? Minha fé, minha menina, lá do Pensage, né? Mais uma vez, cedendo espaço aí. Qualquer hora esse mané vai estar sentado comigo aí, contando as histórias das antigas, algumas permitidas e outras não vão ser contadas, porque senão vai dar problema na engrenagem. Curtam, compartilhem, né? E façam seus comentários lá da melhor maneira possível. E como eu falei, vou falar novamente, videocast dentro do Rio Quase Graça. Um abraço, galera.